por favor. Tá, Uhum. Ele pegou na hora mesmo, pegou no pulo. tá bom. Então tá, vou Repete a repetir a pergunta. pergunta. Tá. Como é que a gente pode definir a terapia transpessoal? A gente pode considerar como mais uma ferramenta de auxílio à saúde mental das pessoas? A terapia transpessoal ela não é reconhecida pelos conselhos, pelo Conselho de Psicologia, mas, até porque ela começa questionando os mapas da mente mais comuns. Então, ela começa falando de determinados fenômenos que são a parte do indivíduo, né? O indivíduo está inserido dentro dele. Então, aquilo que é além do pessoal, né, na minha opinião, não é nada fora da natureza ou espiritual, no sentido espiritual, mas é uma coisa dos sistemas, das estruturas que tem a ver com a humanidade, especificamente com a humanidade, mas com a natureza, uma vez que a humanidade é parte da natureza. E, e hoje em dia, eu considero que a terapia transpessoal e transdisciplinar. Quer dizer, ela não só é além do pessoal, mas ela atravessa disciplinas. Para que ela funcione legal, as pessoas têm que ter alguma informação em diferentes disciplinas. Por exemplo, não existe nenhuma explicação para os campos que são utilizados. Então, algum entendimento do que sejam hoje as três abordagens básicas para a física quântica traz uma nova noção de universo que não explica as questões transpessoais e transdisciplinares, mas é um aporte legal para se pensar. Dentro dessa explicação que eu estou te falando, você já vê que isso transborda a saúde mental. É. Entendeu? Isso transborda a saúde mental. Na realidade, é um processo terapêutico que busca um certo encontro moderno com o que seriam as vias da tradição para o autoconhecimento, para o crescimento pessoal, para que a sua vida tenha sentido e significado, entendeu? Esse deveria Sim. ser o objetivo de uma boa terapia transpessoal e transdisciplinar, é que possibilitasse a você uma reflexão e o um encontro com o desconhecido do mundo, entendeu? Que é uma coisa sempre animadora, que é uma coisa sempre viva, né? Quer dizer, não é um mapa rotineiro, é um mapa de descoberta, é um mapa de experiência, é um mapa de busca. E isso é muito interessante, porque num mundo onde todas as coisas estão tabuladas, reguladas e estabelecidas em padrões, é um padrão que vai além daqueles mapas tradicionais, que abre a perspectiva da pessoa, abre a reflexão e traz uma vida, traz um ar, né, para a pessoa respirar, né? O terapeuta transpessoal, transdisciplinar, ele não tem uma definição, porque cada ser humano é diferente. Então, ele vai encarar esse ser humano com os instrumentos, todos os instrumentos que ele tiver, em benefício da pessoa, sim, mas também ajudando a pessoa a refletir sobre o seu próprio problema. Entendeu? Isso é muito, muito importante, muito essencial. Então, você vê se juntando uma coisa que vai além da saúde mental, né? Atravessa a saúde mental, busca outros caminhos, né? Você vê existencialismo, fenomenologia, palavras que poderiam ser agregadas, né? Existencialismo, fenomenologia, é, 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 até, né? Psicologia, as várias psicologias, né? Psicanálises, quer dizer, tanto a versão junguiana quanto a versão freudiana, né? A psicologia profunda, a psicanálise profunda, todas essas coisas estão atravessadas, estão atravessando a terapia transpessoal e transdisciplinar. Reflexões sobre a nova física e sobre as consequências de certos questionamentos sobre a realidade que a física quântica faz, a física relativística faz, entende? E que não são muito usuais. Então, todas essas coisas são reflexões muito importantes e que vão além da saúde mental. A saúde mental é uma tentativa de amordaçar os processos terapêuticos. É você limitar os processos terapêuticos a uma funcionalidade médica, tá?
Enquanto que, na verdade, os processos terapêuticos deveriam ser mais do que isso. Não deveriam estar atrelados ao sofrimento humano no sentido de uma patologia, mas deveriam estar ligados ao sofrimento humano no sentido da sua própria existência, da sua própria realidade, né? Como é que ele produz sentido, como é que ele se entende, para que ele está aqui, o que ele está fazendo, que diacho de vida é essa que ele leva, entendeu? Essas coisas. Uhum. Então, Muito legal. não. Então, é bem além da saúde mental, né? É, é. Agora, na busca, assim, vamos supor, a pessoa, eu quero buscar a terapia transpessoal para mim, eu quero essa jornada para mim, né, mais profunda, mais abrangente. E aí você falou que o regente, ele determina muito a qualidade, o tipo da terapia que vai ser oferecido. O Então você acha regente... que o fala. regente ele pode ser um bom parâmetro para escolher a terapia? Eu me identifico com esse regente, ele tem a ver comigo, então eu acho que daqui pode render uma boa Ah, terapia pessoal. os regentes são a chave do processo terapêutico, porque tão longe quanto eles forem, eles vão poder conduzir e ajudar as pessoas nas suas caminhadas. Então, mas, ao mesmo tempo, isso não pode ser confundido com uma arrogância intelectual, entendeu? A questão do regente não é exatamente uma questão de muito saber. Por exemplo, eu levei a minha vida toda estudando, então, em termos formais, saber acadêmico eu tenho, tá? Mas não é isso, não é isso, não é a titulação. É a autoinvestigação. Os hindus chamam isso de vichara, autoinvestigação. O regente que é honesto consigo e se autoinvestiga, ele pode, inclusive, não ter chegado a resultados ainda muito palpáveis, mas ele é honesto, ele busca a verdade com sinceridade. Esse regente é Uhum. legal, entende? Uhum. Por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque não é bem uma questão de conhecimento. É claro que o conhecimento produz possibilidades de visualização do que está acontecendo, nos fenômenos que comparecem, seja nas constelações, seja na terapia transpessoal ou transdisciplinar diretamente, produz possibilidades de enquadramento, de descrição do fenômeno melhores. Mas existe aquela lógica do sargento, né? Você precisa de um favor e você vai pedir para o general. Só que o general ele é ligado ao alto comando, ele não está ali para tirar o teu filho do serviço militar, entendeu? Então ele esquece, ele não lembra, a cadeia de comando é longa, ele fica constrangido de ter que pedir para o cara lá na ponta liberar o teu filho do serviço militar, dá um maior problema. Se você pedir para o sargento vai fazer na mesma hora, entendeu? Então, nem sempre a formação, o tamanho, a condição do indivíduo é um parâmetro adequado para aquilo. Depende da autoinvestigação e depende de um bom encaixe na realidade, entendeu? É por isso que uma formação, eu vou dar a formação, ela exige o segundo grau. Eu não posso acreditar que aquela pessoa que está ali tentando não seja um autodidata, não seja sincera nas suas buscas, não esteja se esforçando e buscando, inclusive por caminhos que eu não conheço. O camarada pode ter atravessado um centro espírita, pode ter sido do candomblé, pode ter feito magia negra, sei lá, pode ter tido muitas experiências na vida de reflexão, de busca, pode ter passado por sofrimentos, pode ter sido internado em algum momento por saúde mental. Isso não diminui as pessoas, são vivências que ela pode usar em termos de reflexão para encontrar melhor o seu lugar no mundo, entendeu? E, Uhum. principalmente, essa pessoa talvez seja um melhor interlocutor para um determinado grupo do que eu, que tem uma formação realmente boa em termos acadêmicos, entendeu? Então, a terapia, o regente é crucial, mas o regente é crucial no sentido da verdade.
Quer dizer, se aquele regente é honesto com ele mesmo, é sincero com ele mesmo, de fato está buscando a verdade nele mesmo, ele vai lidar melhor com a situação, entendeu? Ele vai saber onde parar, ele vai perceber que não entende, ele vai dizer para a pessoa, olha, isso aqui eu não sei exatamente o que é isso. Isso não é ruim, porque o participante vai discutir com ele aquele Pode ter conteúdo. uma empatia, né, de acordo com a Pode experiência ter uma dele, né? empatia de acordo com a experiência. Agora, se ele for, sim, não só uma pessoa limitada, mas uma pessoa, digamos assim, um pouco perdida nos seus valores, no seu valor Uhum. humano, né? No sentido de não buscar a sua verdade, de mentir para si mesmo, de não ter coragem moral de enfrentar as suas dificuldades, bom, esse não é um bom regente. Tenha ele formação ou não. Tem, Entendi. O é, buraco é esse, mais embaixo. com certeza, com certeza. Uma das primeiras coisas que as pessoas vão ouvir no meu curso de formação é esse, porque eu tenho visto as pessoas fazerem formação conteudista, cognitiva. Então, elas Uhum. pegam informações e acham que podem atuar assim como se nada fosse. Entende? Agora, na última constelação, um casal foi lá roubar conhecimentos, porque não me falou o que estava ali para aquilo, não disse nada, não participou de nada, apenas observou e tal, e saiu escandalizado, porque eu uso práticas que não são dentro do esqueminha deles. Né? Uhum. Eu acho que vão ser péssimos regentes, porque eles já começam de forma desonesta. Eles já Desonesto. começam buscando roubar conhecimentos, se apropriar sem honestidade. Porque tipo, poderia, por exemplo, chegar e dizer assim, Miguel, olha só, nós fizemos alguns cursos de constelação e estamos aqui para aprender também, ver como é que é e tal. Eu teria traduzido na hora para eles, sem nenhum problema. Então, tem Uhum. uma lógica aí de que eu vou me dar bem. Reparou quando um regente se perde? Quando você é desonesto, quando você entra numa lógica de que você vai se dar bem, quando você transforma um trabalho sério em negócio puro e simples, você transforma aquilo numa banca de legumes, entendeu? Ou numa banca de apostas, o que é mais sério. Mas vai lá. Entendi. Tá. Então, como a gente já conversou, assim, cada regente ele vai trabalhar com suas técnicas, com suas aptidões, com seus conteúdos, né, suas experiências. Então, a gente pode afirmar que cada terapia transpessoal oferecida ela é única, cada terapeuta oferece um trabalho único. Eu aposto nisso. Eu espero que as pessoas que façam formação em terapia transpessoal sigam seus caminhos. Por exemplo, a pessoa tem o talento de, sei lá, de olhar você e saber o que está acontecendo na sua família, entende? Que ela use esses talentos, né? Que ela aperfeiçoe o seu encontro com o outro de forma terapêutica, honesta, né? Honesta, verdadeira, em auxílio do outro, sim, recebendo pelo seu serviço, mas de forma honesta, verdadeira. A pessoa entende de astrologia desde criancinha, porque a avó ensinou astrologia para ela, a tia ensinou a botar carta. Use essas coisas, ué. Se tiverem consistências e possibilidades, use. Então, cada terapeuta vai ter um conjunto de perspectivas diferente do outro. Existem entremeios de ação terapêutica, existem algumas regras para a constelação, existem regras para o encontro terapêutico, existem algumas temáticas de fundo que são muito importantes para o contexto terapêutico, né, de relacionamento terapêutico, mas cada terapeuta tem uma história e um caminho. E ele deve desenvolver aquela história. Reparou a questão do regente da honestidade? Se o cara está ali Uhum. para se apropriar de conhecimentos, ele está pegando uma ferramenta e usando, entendeu? Para se dar bem. Agora, se ele está ali com sinceridade, buscando o autoconhecimento e a troca e o auxílio do outro numa troca honesta, ele vai ter que fazer o quê?
ele vai ter que aperfeiçoar as suas dificuldades, ele vai ter que ler, ele vai ter que estudar, ele vai ter que fazer cursos, ele vai ter que perceber cada vez mais os seus caminhos, as suas dificuldades, as suas vantagens, né? Perceber onde falha, onde é que não funciona, se perguntar por quê, entendeu? Por exemplo, Se no envolver, último... né? Se envolver, por exemplo, pessoas que são ligadas às formas variadas de espiritismo, né? Há uma questão séria, muito séria. Você, de fato, está com a entidade ou isso é coisa da sua cabeça? E toda vez que você vai no centro, realmente a entidade está ali presente? Existem muitos médiums honestos que dizem que pode ser que sim, pode ser que não. Entende? E também estudam para saber por quê, tentam aperfeiçoar, tentam se tornar mais capazes, e são honestos o suficiente para dizer, olha, não rolou. Entende? Então, todas as práticas têm isso, né? Você pode abrir um baralho de tarô e o tarô não abrir. Entendeu? Por exemplo, eu tenho alguns baralhos de tarô. Um dia desses eu coloquei um. O tarô não abriu. Ele não abriu. Simples assim. Nada fazia sentido ali. Tá? Aí hoje eu peguei o mesmo baralho, estava em cima ali da cadeira, por acaso eu sentei na mesa e disse, pô, deixa eu perguntar um troço aqui, deixa eu ver um troço aqui. E ele abriu de uma maneira surpreendente. Então, você pode pegar um tarô, o tarô não abrir. Outro dia eu estava conversando com uma conhecida e ela estava falando de um pai de santo, um cara que joga búzios e faz o teu mapa astrológico, ele olha o teu mapa e joga os búzios, né? E eu estava rindo com ela que eu gosto muito dele, que eu acho ele um cara muito legal. Ele erra tudo, mas é um cara muito legal. E nós concordamos que ele É um momento agradável, né? Nós concordamos que ele é um sujeito do bem, entendeu? Ele é um camarada legal. Ele não acerta porra nenhuma, mas ele é um camarada legal, entendeu? Ele dá uma coisinha assim ou outra, às vezes dá um cheiro, tá? Pô, realmente os búzios dele não convence muito, não. Sei como é. Então, mas você compreende, cada pessoa dessa pode ser um terapeuta, e esse particularmente que erra muito, por que eu vou lá e jogo búzios com ele, ela vai e tal? Porque a gente gosta dele. Porque ele é legal, porque ele tenta compreender, ele dá o melhor dele. E dependendo daquele momento, é útil. É útil. Entendeu? Não precisa É um acertar tanto. acolhimento. É um acolhimento, né? Ele diz lá as coisas dele, o que ele acha que deve ser e tal. Comigo ele errou tudo, o tempo todo. Nada deu certo. Quer dizer, eu não sabia imediatamente, né? Porque ele dá um tempo para que aquelas coisas aconteçam, né? Só que o tempo foi passando e nada funcionava, nada encaixava, nada, entendeu? Entendi. Mas ele é um cara legal. Então, cada pessoa, cada regente, cada gestor, né, terapêutico, ele tem um caminho diferente, entende? Isso não e pode ser, inclusive, que aquele caminho não funcione muito como ele espera, como é a história desse camaradinha que é pai de santo lá, né? Não funciona muito, o negócio dele não dá muito certo, nada das coisas que ele fala não encaixam. Mas ele é um bom terapeuta, no sentido de que ele faz um acolhimento, ele usa o que ele tem com sinceridade, entendeu? Ele coloca as coisas, ele te dá as respostas. Então tá bom, entendeu? Não tem isso rompe a lógica, essa lógica de que você tem que ser preciso, uma lógica médica, de que você tem que ser e que por sinal é mentira, porque os seres humanos são diferentes e os médicos são diferentes. Então, os médicos têm terapias, eles têm avaliações em geral para chegar a diagnósticos, que, como é um corpo e são práticas, são mais ou menos colocadas, e eles têm procedimentos que podem variar de médico para médico. Entende? Então, nem isso, que supostamente é uma ciência, é tão preciso assim.
Entende? Se você for pedir 3 médicos, eu tenho um cara agora durante teve um cara agora durante o negócio do Covid, que ele pegou Covid. E ele é um histérico de carteirinha, né? Aí a mulher dele é médica. Então ele já começou com o tratamento com a mulher dele. No dia seguinte, o cara está com Covid. No dia seguinte, óbvio que o tratamento não fez efeito. Em 2 dias, ele procurou outro médico, tá? Que não era mais a mulher dele. A mulher dele lavou as mãos. Perguntou, Miguel, o que eu faço? Eu digo, ignora. No dia seguinte, ele procurou outro médico. Passados 2 dias, ele achou que o tratamento do médico também não estava funcionando. Ele procurou outro. Em uma Eita, semana, ele foi a 5 médicos, se olha, contar a mulher dele, entendeu? Porque é óbvio que eles davam lá os remédios, mas ele não ia curar e tá em em dias tempo, né? de uma coisa viral, entendeu? Não ia ser possível, entende? Então, e os 5 fizeram tratamentos diferentes, tá? Esse era o ponto que eu queria chegar. Uhum. Eles não propuseram as mesmas coisas, tá? Para a mesma doença confirmada, que era a Covid. Eles não propuseram a mesma terapêutica, tá? Nas circunstâncias deles. Tá? Ele acabou se curando, óbvio, né? Porque, né, é jovem, não tinha esse problema todo, daqui a pouco o Covid passou. Mas, eu acho que ele deve ter ficado doente de novo depois de tanto remédio. Mas por aí você tira que as pessoas terem a perspectiva da terapia transpessoal e transdisciplinar de ter focos individualizados e diferenciados, propõe-se a atingir a humanidade como um todo, pessoas muito diferentes, tá? Uhum. E perspectivas muito diferentes de abordagem, entendeu? Quer dizer, é um reconhecimento de que o ser humano é muito maior do que os esqueminhas onde a indústria médico-farmacêutica e outros procedimentos tentam padronizar e encaixar, que são procedimentos de produção. Então, você tem que produzir a saúde, você tem que produzir o bem-estar, você tem que produzir as viagens, o prazer, você tem que produzir o autoconhecimento. E não é assim. Não é assim. O ser humano é muito mais do que isso. Você não vai produzir porra nenhuma. Você já é. Você é em princípio. Você manifesta o que você é. Né? Talvez manifestar melhor, encontrar melhores encaixes, né? Ter ajustes melhores para a sua manifestação. Mas a sua manifestação é única, é específica, é sua. Bacana. É, nessa terapia, vamos supor, ela considera a influência do meio, a influência de terceiros, até a influência dos mortos, né? Você acha que, por isso, ela é uma terapia mais complexa do que uma psicoterapia tradicional? Complexa é uma palavra difícil, tá? Aham. Porque, por exemplo, as psicanálises, né, a psicologia profunda junguiana, por psicanálise eu compreendo aquelas terapias que não só reconhecem o inconsciente, como o mapeiam e como trabalham com ele, tá? Então você tem a psicologia profunda junguiana e você tem a psicanálise freudiana, tá? Hoje em dia, Frodo, Lacaniana, Melanie Klein, Kohut, várias versões diferentes, mas da mesma coisa. Vamos, grosso modo, Freud e Jung. Essas pessoas estão aí, produziram há 100 anos atrás, tá? Mais de 100 anos atrás. O Freud começou a produzir em 1895, se eu não me engano, não me recordo agora. Mas era os primeiros textos dele, saiu mais ou menos nessa época, tá? E a partir daí teve uma sequência de textos até 1938. O Jung produziu até a década de 60, se eu não me engano, tá? Eu não me recordo agora, mas acho que até a década de 60. E eles tiveram muitos seguidores. E cada seguidor explorou muito profundamente e as suas explorações tiveram ramificações, tá? Outras abordagens, por exemplo, a abordagem fenomenológica ou abordagem fenomeno-existencialista, né? Fenomenológica existencialista, ela está baseada em filosofia.
E a fenomenologia e o existencialismo que se desenvolvem, né, bastante, especificamente na França, numa determinada época, é muito sofisticada. Então, você tem discussões em termos de complexidade. Se você for encarar a produção teórica da academia, daquilo que é considerado conhecimento acadêmico, você tem uma complexidade de conhecimento muito grande, entendeu? Muito grande para contextos específicos. Psicologia profunda, por exemplo, para esse curso em particular, eu estou lendo uma junguiana, de novo, né? Estou relendo, que eu li há 300 anos atrás, estou relendo alguns textos dela, porque ela é uma pessoa muito especial, e eu não queria usar o Jung, tá? E, assim como ler o texto do Freud e tal. Marie-Louise von Franz, tá? Já é morta, mas Marie-Louise von Franz, ela tem textos muito interessantes em psicologia junguiana. Então, reparou? Já não é o Jung, é uma outra pessoa, uma seguidora que produz textos muito interessantes, e existem trocentos outros. Então, em termos de complexidade acadêmica, a terapia transpessoal e transdisciplinar tenta dar conta disso com o transdisciplinar. Uhum. Você entende? Quer dizer, Uhum. em tese, aquele terapeuta transpessoal e transdisciplinar seguiria um modelo parecido com o meu. Eu tenho formação como psicanalista, eu fiz grupos e tenho tanto tempo de análise quanto um analista junguiano, né? Estudo essas coisas há 50 anos, né? Estudei Gestalt, estudei filosofia, dei aula de teoria da ciência, né? E de introdução à filosofia na UFRJ. Então, mas reparou, não é um saber fechado. Se você pegar minha formação acadêmica, eu sou formado em ciências sociais e psicologia, né? Tenho pós-graduação em educação, em administração, em medicina chinesa, em hipnose, em homeopatia, né? Eu tenho algumas pós-graduações diferentes, mestrado em letras, doutorado em literatura comparada e pós-doutorado em teoria da ciência e pedagogia da inclusão. Então, você repara que não é uma coisa focada, é uma coisa aberta. É uma formação aberta. Então, essa seria a formação assim mais desejável para um terapeuta transpessoal e transdisciplinar. Tá? Uhum. Porque você considera que os fenômenos humanos que você vai encarar são extremamente variados, né? São tão variados quanto são os seres humanos, e você vai ter que fazer novas reflexões a cada pessoa, a cada situação que você se envolve. Um Né? olhar mais ampliado, né? Um olhar mais ampliado, não mais complexo, você compreende? Entendi. Se você pegar um analista muito bem formado, um psicólogo, um psicoanalista, um terapeuta junguiano muito bem formado, eles terão complexidades teóricas muito acentuadas, muito, Uhum. porque existe uma fortuna crítica dentro de todas essas formações muito ampla, tá? E eles estão colocados. Mas o terapeuta transpessoal deveria conhecer todas elas, pelo menos nos seus manejos, Uhum. entende? Aí você poderia dizer, mas ele conheceria superficialmente. Não, ele poderia conhecer razoavelmente, mas ele não se propõe a ser um especialista naquilo ali. Mas se propõe a conhecer razoavelmente, sim, e fazer algum manejo, para que ele possa manejar aquele conhecimento. Então, eu posso manejar vários conhecimentos, você já me viu fazer isso, não só Uhum. teóricos, acadêmicos, como tradicionais. Entendeu? Eu posso manejar vários, não todos, mas vários, entende? Que eu acho que é o que propicia a riqueza do regente, do agente, né? Do terapeuta transpessoal e transdisciplinar. Mas não é a complexidade, você compreende? A Uhum. complexidade
ela é muito ampla em vários campos do saber, né, e muito profunda, mas isso conduz a uma especialização muito aguda e, na minha opinião, uma redução do olhar sobre o humano, entendeu? Uhum. Uma ultra especialização do olhar sobre o humano, entende? Ele ultra especializa aquele fulano. Eu te disse que estava falando da Marie-Louise von Franz, mas eu também estou lendo o Seminário 20 do Lacan, entende? Então, e ao mesmo tempo estou lendo um outro livro, né, sobre física quântica por conta das teorias que estão imbricadas ali, entendeu? Então, o que eu acho é que ao terapeuta transpessoal e transdisciplinar é exigido mais. Uhum. Ele busca a relação entre os saberes, a relação dinâmica e prática entre os saberes no interesse daquele que o procura. Qual é a combinação de saberes que é mais adequada para o fulano? Entendeu? Por exemplo, no seu caso, quando você teve Covid e você estava mal e o médico não conseguia te ajudar, eu disse: Ulisses, você me permite te dar uma ajuda? E aí te dei uma receita de homeopatia e você melhorou bastante. Reparou? Isso é uma Uhum. crítica ao médico? Não, o médico estava fazendo o que ele tinha que fazer. Tá? Só que aquilo não estava te dando conta da sua necessidade e eu poderia ajudar você com uma receita de homeopatia, com um trabalho energético, entende? Então, eu não desconheço o que o médico está fazendo, eu sei o que o médico está fazendo, eu não digo que é errado o que ele está fazendo, porque não é, ele está agindo corretamente, mas eu tenho que ter um outro olhar sobre alternativas. Será que nós não podemos fazer uma outra coisa que vai ajudar você a sair dessa situação? Durante a epidemia de Covid, eu tive várias pessoas assim, que os médicos ajudaram, claro, as pessoas ficaram. Só que depois a pessoa ficava com uma tosse que não passava, uma dor de cabeça que não passava, uma dor de barriga que não passava, diversos achaques que não passavam, né? Do que eles chamam de síndrome da Covid longa, né? E que reagiam extremamente bem à homeopatia, entende? Nenhuma crítica Uhum. ao médico, mas você abre o conhecimento para lateral. Então, a proposta do terapeuta transpessoal e transdisciplinar é justamente ter esse olhar que propicia caminhos para você. Entende? Por exemplo, uma pessoa está me falando, inclusive, que ele próprio não vai atuar. Por exemplo, uma pessoa está me falando, não, eu estou com um parente assim, 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 ele tem 40 anos, está nessa situação, blá, 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 vem cá, vem cá, vem cá. Eu acho que você está procurando o profissional errado. O médico que você está usando não é adequado. Leva num geriatra. Pô, mas ele só tem 30 anos, 40 anos, ele vai no geriatra. Leva no geriatra. O geriatra tem um olhar mais amplo e vai pegar toda essa gama de coisas que você está fazendo aí e dar uma integrada. Então, o terapeuta transpessoal ele tem que ter conhecimento, inclusive, para coisas que ele não vai agir, para dar opiniões boas, consistentes, caminhos para aquela pessoa que está aprisionada num foco qualquer e não consegue solução. Entende? Entendo. É repertório, né? Para poder auxiliar. Repertórios, né? Alguns até que você não vai usar, mas você Uhum. percebe que é melhor para a pessoa este caminho do que aquele. E ela não consegue ver. E os próprios profissionais, às vezes, não conseguem ver, os profissionais estão ajudando. Por quê? Porque estão em seus mistérios, né? Estão lá trabalhando nos seus mistérios e não atuam para diante, né? Não fazem outra coisa. É aquilo que está ali e eles não conseguem enxergar. Isso é uma crítica a eles? Não, porque isso é da produção. Repara, o que a terapia transpessoal e transdisciplinar faz é uma crítica a essa produção unilateral de tudo, entendeu? Esse capitalismo, digamos assim, o capitalismo do tudo, né? Está no Manifesto Comunista do Marx, né? Tudo que é sólido desmancha no ar. Só vale a produção, só vale a produção, só vale a produção. Só que as produções são unívocas. Elas produzem nesse sentido, nesse sentido, nesse sentido. Não tem nada que integre o humano, entendeu? Então, a terapia transpessoal e transdisciplinar
ela tem um olhar sistêmico, estrutural, sistêmico, entendeu? Que busca Entendi. compreender um ajuste muito diferente, distinto, único, factral, né? Fractal, aliás, falei errado, fractal, que tenha um conteúdo melhor para aquela pessoa, né? Para que a pessoa possa se expressar como ela mesma de forma melhor. Entendi. Miguel, você considera as constelações, a constelação, a ferramenta ideal para dar conta desses conteúdos transpessoais? Eu considero que não. Ela é uma das ferramentas, mas ela é uma ferramenta muito significativa, muito. Para alguém que, como eu, trabalho com indivíduos, o que você encontra no trabalho com indivíduos? Você encontra que, muitas vezes, o indivíduo não consegue se transformar porque ele tem determinações sistêmicas. Determinações do trabalho, determinações da família, determinações da política, determinações da economia, determinações da saúde. Ele tem determinações que estão além dele, vêm de fora dele, tá? Vieram de fora dele e são mantidas por fora dele. Então, a constelação é, com certeza, a ferramenta mais preciosa nesses casos, que não tira a terapia individual, mas bota uma terapia sistêmica, tá? E transpessoal, porque nós estamos lidando com um campo de influência, um campo de força, tá? Que não tem uma explicação, então ela é transpessoal mesmo, e que dá um apoio efetivo para a transformação e a afirmação da pessoa naquele sentido. Ah, mas ela é essencial? Ela é essencial, mas ela não é a única, tá? Uhum. Nem é a principal. Porque, por exemplo, Miguel, eu uso processos tântricos, eu uso processos hipnóticos, eu uso processos comportamentais, eu uso processos psicanalíticos e de psicologia profunda, tá? Eu uso os processos sistêmicos das constelações, eu uso diversos processos. E todos eles são muito úteis, mas a constelação ela tem uma característica que é muito boa, no sentido de que ela é provavelmente a ferramenta mais poderosa que eu conheço para lidar com os aspectos sistêmicos e estruturais, tá? Onde o ser humano se encaixa. Ela certamente é a ferramenta mais poderosa para isso. E ela não cede a nenhuma explicação que já exista. Ela é um fenômeno, né? Ela é uma terapia em grupo, não é uma terapia de grupo, tá? E ela é um fenômeno, acontece ali um fenômeno que não tem uma explicação. Então, nesse sentido, ela é absolutamente transpessoal. Eu Tá? acho Então, que ela é ela também muito é muito bacana representativa. para o paciente, né? Porque ela ilustra ali a questão para o paciente. Ele tem uma visão ali do sistema, né, que está sendo discutido. Eu acho que isso também é um ponto forte da constelação, na minha opinião. Uhum. Desculpa, é que uma pessoa mandou um negócio aqui. Repete, por gentileza. Perdão. Não, eu acho que também, além disso, além do que você falou, eu acho que a constelação ela ilustra para a pessoa que está se submetendo ali à terapia o que está acontecendo, o que está sendo abordado. E para ela deve ser mais fácil entender, né, o que está se passando. Então, eu acho que para o paciente também isso é um ponto forte, assim, essa ilustração que a constelação faz para ele da situação. Sim, 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 sim. De novo, eu me perdi, porque tá essa fala dessa pessoa. Me perdão, Ulisses, repete novamente. Tá bom. Eu estou dizendo assim que, além do que você falou, para a pessoa que está, para o paciente, a constelação, ela assim, ela ilustra o caso que está sendo ali tratado, que está sendo cuidado. Então, para ela também é muito bom, para ela entender o que está acontecendo, o tratamento que está sendo realizado ali. A constelação
ela é uma vivência transpessoal. Então, ela ilustra dependendo do regente, tá? Por conta da leitura que for dada, né? A constelação que eu pratico, ela é terapêutica, ela tem a finalidade terapêutica, né? E ela fala alguma coisa do contexto transpessoal. Então, sim, a pessoa vai ter uma vivência que não se encaixa em nada. É diferente, né? E é uma vivência muito pessoal, muito particular. Nesse sentido, ela realiza aquele contexto do transpessoal. Ela desafia a pessoa a um novo entendimento, a uma nova vivência, a uma nova prática, entende? Nesse Uhum. ponto, eu concordo totalmente com você. Ela é muito, muito particular e muito essencial. Tá. Se a terapia ela lida ali com uma trama de coisas, quando uma pessoa ela faz uma terapia transpessoal, ela não, no meu ver, ela não está beneficiando apenas a ela, mas tudo que está envolvido naquela questão que está ali intrucada, certo? Tudo que está envolvido na questão, sim. Como eu falei, são os sistemas, né? Então, Uhum, não é exatamente a perspectiva do indivíduo dentro dos sistemas, é a uhum, perspectiva dos sistemas enquadrando o indivíduo. uhum. Logo, sim, muitas coisas que Se estão tem ali alguma coisa que, de ligadas. certa forma, atravancou o sistema de alguém, e aí a gente está preso àquilo ali. Se aquela pessoa ela resolve aquilo, ela também me liberta daquilo, né? Se for diretamente ligado a mim. É uma coisa meio que de um ecossistema ali, meio, né? Sim, sim. Ecossistema é um pouco demais. É um É nicho ecológico. isso, né? É um nicho ecológico total, Aham. sim. Né? Por Uhum. exemplo, você tem o animal de mar aberto, você tem o animal de coral, você tem o animal de recife, você tem o animal de areia. Então, é um nicho ecológico, um nicho específico para aquele ser humano onde ele Uhum. habita. E, nesse sentido, a constelação trabalha esse nicho como uma totalidade. Sim, sim, isso mesmo. Tá. Entendeu? Para terminar, Miguel, como é que você como você definiria assim a contribuição da terapia transpessoal para a sociedade? Como é que você isso mesmo, que contribuição você acha que é principal que a terapia transpessoal traz para a sociedade? Ulisses, eu acho que essa é uma situação que está em debate hoje, entendeu? Porque a terapia transpessoal está sendo utilizada em algumas instituições e está sendo muito criticada por isso. Só que eu acho que o que é criticado, por exemplo, está sendo utilizada no judiciário e está sendo muito criticada por ser utilizada no judiciário. Mas eu acho que o que faz a constelação ser criticada, por exemplo, né, é o fato de que a ideologia que está vinculada à prática é católica cristã, entendeu? É uma coisa que tem uma, digamos assim, uma visão muito restritiva. Então, esse debate social sobre essas coisas vai se aprofundar. Uhum. Não sei exatamente qual é a Contribuição. maior contribuição. Eu acho que a Ainda é uma contribuição coisa potencial, né? é uma coisa potencial, é uma coisa que está sendo discutida pela sociedade e que está encontrando também uma cara. Por exemplo, aquilo que eu estou pregando para você aqui, o que eu estou falando para você aqui, é a minha visão, entendeu? É uma leitura minha do que seja transpessoal e transdisciplinar. Outras pessoas têm outras ideias, entende? Talvez fosse preciso um momento mais pleno, né, para saber toda a contribuição que ela é capaz de dar. É isso que você está me dizendo? Exatamente. Eu acho que ela, à medida em que forem crescendo determinadas perspectivas, que a perspectiva do transpessoal ela já existe desde a década de 70, 60, Uhum. 70. Tá? Começam a surgir algumas coisas que depois vão ser encaixadas em muitas visões, vários contextos antropológicos e contextos, experiências sociais, que vão ser encaixadas num pacote que você pode chamar de terapia
transpessoal e transdisciplinar. Esse pacote vai tomando um pouco de vulto nos anos 80, 90, outros instrumentos começam a surgir. Nos anos 90 surgem as constelações, entendeu? Então, Uhum. esse arranjo ele vai crescendo, ele está em gestação, ele ainda não tem uma cara e uma expressão definida e definitiva, você entende? Talvez não tenha nunca, entende? Talvez seja um fenômeno social em resposta a ortodoxias, né, quase religiosas dentro do âmbito psicológico, dentro do âmbito social, entendeu? Entendi. Até certos rigores muito agudos. Talvez seja uma resposta. Ó, menos. Vamos olhar Uhum. de outro jeito, vamos olhar com uma globalidade, vamos trabalhar com outros instrumentos. Né? O importante é que as pessoas cresçam e apareçam e se manifestem tais como elas são. Tá? Ok. Tá. Tá bom? Eu tenho que Tá desligar ótimo. mesmo, porque É isso. essa pessoa está aqui no meu pé, eu tenho que responder a ela, tá? Não, tá Depois, bom, terminamos. Obrigado. tá. Beijo, querido. Tchau, tchau. Ou, tchau.